A política é o suficiente para conter o abuso financeiro? Toda a realidade está aí, submetida à possibilidade de nossa intervenção nela. Alguns pensadores, principalmente no Ocidente, estão muito preocupados que a democracia, a política, não consegue fazer frente ao chamado Deus-mercado. Que o Deus-mercado impõe, a gente tem que obedecer. Então o mercado manda e a política obedece. Então a gente encontra essa lamentação em vários relatos. E outro dia a gente deparou com uma delas no Twitter. Nesse texto, o filósofo Ramoneda elencava uma série de discussões interessantes. Uma delas era uma característica que ele enxergava quase que natural do ser humano transferir para algo fora dele a decisão da sua vida. Talvez porque a vida seja caótica, talvez porque a gente tenha tentado um sentido para a vida e a gente não consegue interpretar em tudo que ela vai acontecer e a gente tem certeza da nossa morte. Então a certeza da morte, casada com não conseguir planejar tudo que a gente pensa na vida, causa na gente um certo desespero. E esse desespero, filosoficamente falando, seria um traço genético de diversas ações do ser humano. Então, mesmo sem falar de religião, a gente encontra, analisando o mundo político, muitas instituições que têm esse traço que é atemporal, um traço que como se fosse acima de todos os humanos, está acima de nós. Então são as instituições, o Estado, o Poder Judiciário, o Poder Legislativo e também, óbvio, o mercado. O mercado também é uma instituição que nos transcende, que parece que está acima de nós. Então, segundo esses autores, o mercado conseguiu crescer tanto a tal maneira que ele virou realmente o tomador de últimas decisões. Isso aí é a interpretação de vários autores e eu até concordo em parte com esse raciocínio. Em grande parte do mundo, esse Deus chamado mercado, que foi crescendo ao longo do tempo, hoje cada vez mais com a globalização, vai colocando as ações políticas que a gente chama de democráticas, ou seja, majoritárias, que atendem o direito da população, de joelhos. E muitas vezes as medidas que são tomadas são contra-majoritárias, ou seja, elas são contra o interesse da maioria. E as instituições que tomam essa decisão muitas vezes também são contra-majoritárias, como o mercado, por exemplo. O mercado é uma instituição contra-majoritária e ela muitas vezes toma a decisão final sobre a vida de todo mundo. Se eu concordo com a característica transcendental das ações do ser humano e se eu concordo também que o mercado está agindo como um Deus, inclusive para a política, quer dizer que eu concordo com o autor? Não 100%, porque eu tenho um pontinho aqui para considerar. Existe uma distorção nesse raciocínio que eu considero natural quando a gente separa política e economia. Ele não é o primeiro a fazer isso. Uma série de pensadores e filósofos, principalmente europeus, tende a colocar essa característica que a economia é a superestrutura e que a política seria um desdobramento da economia. Pois bem, isso é um pressuposto teórico-filosófico para diversas teorias diferentes no globo terrestre. Porém, na minha consideração, política e economia é a mesma coisa. Eu vou explicar melhor. Quem já assistiu esse vídeo aqui, o nosso primeiro vídeo do canal, que é o Estado, viu a grossíssimo modo que o Estado Nacional Burguês nasceu para dar condições do mercado funcionar, para a ascensão da classe burguesa. Então as nossas estruturas políticas, o nosso sistema político, aquilo que canaliza toda a nossa energia política, é oficialmente para dar condições da rodagem da economia de mercado. O mercado, na verdade, é uma vontade política, principalmente no Ocidente. Mesmo que na sociedade como brasileira possam existir alguns grupos com algum poder revolucionário, por exemplo, a esses grupos cabe duas escolhas. Ou ele vai canalizar toda a sua energia revolucionária dentro das instituições oficiais, e aí quando ele faz isso, em si só, ele já perde o ímpeto revolucionário, porque aquela energia vai passar pelos canais oficiais do Estado burguês, então isso vai dissipar o ímpeto revolucionário daquela ação. Ou esse grupo vai fazer uma ação revolucionária de via direta e vai abdicar do uso institucional. Aí ele vai poder ter uma efetividade maior diretamente, a curto prazo, localmente, mas perde em escala. Uma escala que a ação dele por dentro da instituição podia chegar em mais pessoas. Então esse é um dilema que vai mitigando até os pensamentos mais revolucionários dentro de uma democracia. E esse processo de mitigação dessas forças políticas, dessas energias políticas para essas instituições,
fazem com que essas instituições cheguem no seu objetivo principal, que é, em época de campanha eleitoral, analisar como que a bolsa vai ficar, analisar como que vai ficar as ações. Então coloca o mercado numa situação privilegiada. Não que o mercado, na minha opinião, seja uma coisa fora da política, mas que nas nossas sociedades, a nossa estrutura política, em sua maioria, ou os seus maiores núcleos de poder, ou melhor, as suas instituições oficiais, estão voltadas para esse objetivo. Quando a gente encara a política mais como arte do que como ciência, fica mais fácil da gente enxergá-la como um desdobramento quase que natural do mundo que a gente enxerga. Então a nossa visão de mundo, a nossa cultura, o nosso paradigma vai diretamente afetar a nossa ação política. É por isso que eu discordo do Ramoneda quando ele fala que a política é fraca para segurar os excessos do mercado. Na verdade, a política majoritariamente existe justamente para dar condição para esse mercado, principalmente no país dele, na Espanha, nos Estados Unidos, no Brasil. Então o destaque que eu faço mais importante no raciocínio do Ramoneda é de que nem todas as culturas têm como fim de sua história o mercado, a construção do mercado. Não, isso é apenas um traço cultural do Ocidente. No Brasil a gente tem, e já teve antes na história, majoritariamente, sociedades contra o Estado. Quando os portugueses chegaram aqui, eles escreveram nas suas cartas que os povos da floresta eram sem história, sem Estado, sem mercado e sem religião. Eles estavam muito equivocados. Não estava faltando nada para a cultura indígena, não estava faltando nada para aqueles povos da floresta. Então eles não eram sem nada. Na verdade, eles eram contra o Estado, eles eram contra o excedente, ou seja, aquilo que é matéria-prima do mercado, e eles eram contra a religião europeia que estava vindo até eles. Então os povos da floresta foram povos que resistiram muito ao processo colonial que já se iniciou lá na época das caravelas. E tem gente que acha que em algum momento da história da humanidade ele parou. O processo de globalização das informações só potencializou isso que aconteceu na história brasileira. Então, aqueles indivíduos, aquelas pessoas que não se adequavam à filosofia do Estado Nacional, elas morriam. Ou então elas tinham que aceitar a cultura europeia, porque da cultura vem a ação política. E aí começamos a naturalizar o sistema cultural europeu de Estado, o conceito de Estado aqui no Brasil, que até 500 anos atrás eram sociedades contra o Estado. Então quando você chega para um índio e fala para ele que nós vamos juntar todo mundo e vamos delegar a decisão se a gente vai preso ou não, se a gente vai ser expulso da tribo ou não, nós vamos delegar para um ente fora da gente. Um Estado. É o Estado que vai mandar na gente. Um manda, o outro obedece. Isso não entra na cabeça do índio, porque a cultura dele é totalmente diferente. Primeiro, que é uma cultura mais coletiva. O índio tem dificuldade de se enxergar apenas como indivíduo, um indivíduo solto no mundo. Ele o enxerga conectado com a terra, com a natureza, com os outros, com os familiares, com os outros seres humanos, com os animais. Então ele está conectado na sua história, na sua coletividade. Ele existe enquanto um coletivo. Então as ações políticas dele levam em conta, são desdobramentos desse traço cultural. Já quando a gente tem uma visão de cultura individualista, ou seja, a gente nos concebe muito mais como um indivíduo solto e o resto é outra coisa, do que uma visão de integração com o restante do mundo, é natural que a gente pense o seguinte: fubá pouco, meu pirão primeiro. Então quase toda ação política que a gente faz, é natural da gente pressupor que eu sou diferente dele. Isso gera um ambiente fértil para nascer ali uma relação de coerção, ou seja, alguém vai mandar e o outro vai obedecer. O sistema político dos povos da floresta aqui no Brasil era montado justamente para tentar diluir o máximo o poder. Então mesmo aquelas figuras que detinham o poder, esse poder era muito fácil de controlar. Rapidamente aquela pessoa perdia o poder por alguma ocasião. Exemplo, em época de guerra, o pajé que tinha a palavra em tempos de paz, que era referência em tempos de paz, ele perde espaço de decisão para o índio guerreiro. Quando passa o momento de guerra, naturalmente esse poder volta para o pajé, para a figura do pajé. Então a tribo indígena, apesar de ter centros de poder, ele é o mais diluído, fluido e desconcentrado possível. E é justamente na contramão de conceber uma relação vertical
que delega para algo fora da gente, que vai estar acima da gente, os nossos futuros e as nossas vidas. Então eles não enxergam trabalhar para o Estado, ele trabalha para ele mesmo, trabalha para o coletivo. Então essa diferença cultural é fundamental na construção do sistema político. Então não, realmente a maioria da parte do mundo, a gente tem essa sensação de que o mercado é um deus e que a política está se dobrando. Mas valem essas considerações. Primeiro, que isso infelizmente é uma vontade política. Segundo, que não em todo lugar do mundo. Tem alguns lugares, cada vez menos, mas que ainda tentam montar sistemas políticos que não vão com essa filosofia. Qual que é a grande questão? É que o processo neocolonial, como a gente viu, não acabou em 1500. Então hoje a gente tem o chamado soft power. Então a gente tem a guerra cultural, o cinema, as músicas, tudo isso faz parte da nossa formação cultural e vai fazer parte da nossa ação política. E claro, a gente também tem o hard power, que são as bombas atômicas, os exércitos, as invasões, os golpes de Estado. Então todo esse tipo de colonização implementada pelo Ocidente, isso foi ganhando muito força nesse processo de globalização dos meios de informação. Então uma pessoa que está no Brasil, uma pessoa que está na África, seja no lugar rico ou no lugar pobre, ele tem o conhecimento de bens de consumo que só 1% da população quer ter e aprende por esses meios que ele precisa deles para ser feliz. Só que o mais rico vai conseguir ter, o mais pobre vai morrer tentando. Então, de certo modo, faz parte moldar a cultura de uma sociedade e, consequentemente, você vai ver o reflexo político disso. Se em 1500 a gente viu que os portugueses que chegaram aqui chamaram os índios de sociedade primitiva, coitadinhos, eles são sem Estado, sem economia, sem religião, vamos lá levar religião, vamos lá levar mercado e levar o Estado para eles. Isso eles fazem até hoje, e hoje potencializados pela globalização. É comum a gente ver países como os Estados Unidos levando essa duplinha aí que é sócia, Estado, nação e mercado, para outros lugares do mundo com um slogan de democracia. E é normal a gente ver essa guerra cultural e a gente vê isso todo dia. Então não me espanto quando eu me deparo com esse raciocínio de que o mercado está dobrando a ação política em alguns níveis. Na verdade, já é isso que eu espero quando eu olho para as características culturais do Ocidente para tentar daí entender as suas ações políticas. Então a gente vê que essa cultura ocidental, que tem um pressuposto do individualismo, tem duas características. O primeiro é uma vocação imperialista. Então não adianta ficar Roma só na Itália, não. A gente tem que expandir o Império Romano para a Europa inteira. Não adianta o Ocidente ficar só no Ocidente, não. A gente tem que tomar conta do globo inteiro. É interessante a gente fazer outra comparação entre as culturas aqui. Na sociedade indígena, um grupo indígena, por mais que seja diferente de outro grupo indígena, não vai perder muito tempo tentando convencer o outro grupo a ter as atitudes dele. O que eu quero dizer? Que o ocidental ele tem a mania de querer impor para o outro a sua verdade, a sua cultura, como se a sua cultura fosse ciência, fosse técnica, fosse o mais chique que existe no mundo, e a cultura do outro fosse uma cultura primitiva, que ainda não chegou no pensamento europeu. Enxergar a linha da história como uma linha reta, como se toda a sociedade tivesse o mesmo caminho para percorrer, é a base para o colonialismo. Porque aí você vai identificar, essa sociedade está aqui atrás, vamos lá fazer uma intervenção para ajudar ela aqui para frente, para ela começar a pensar igual a gente, coitadinha, nós não estamos na frente do pensamento político, econômico, científico. Então esse ímpeto imperialista, baseado até no positivismo, ele ainda vinga até hoje. Tirando esse ímpeto imperialista que continua essas guerras neocoloniais, a gente tem a outra característica típica da política ocidental, a ascensão da burguesia. Então, infelizmente, nesses locais de cultura tipicamente ocidental, vai ser comum a gente ver as forças políticas canalizadas para a manutenção do mercado. Eu já falei várias vezes aqui que a ação política é desdobramento da cultura. Então, quando a gente só replica a nossa cultura, a gente faz uma ação política até automaticamente. A gente nem sabe que aquela ação foi política, porque ela foi automática. Foi um lapso, foi a leitura de um recado, de um traço cultural que você registrou naquele momento que você nem pensou que fosse político, mas era. Então, replicar a ação política é muito mais fácil do que você pensar e viver um novo sistema político. Então, nós estamos falando de coisas diferentes. Quando a gente analisa a política como consequência de uma cultura ocidental, replicar essa política, ir lá votar, trabalhar dentro desse funcionamento das instituições, não é simples, mas é muito mais fácil do que a gente tentar enxergar alguma esperança, algum sistema político fora desse que a gente vive,
porque esse que a gente vive está muito ligado com a realidade cultural que nós estamos submetidos a todo tempo. Então o que eu penso que é a melhor maneira de mudar não só a ação política, mas o sistema político? A melhor maneira é a gente mudando a cultura. Então é importante para nós, por exemplo, entender o hábito cultural do consumo. Como a gente consome? Por quê? Para quem vai o dinheiro? Qual o tipo de coisa que nós estamos comprando? Então, se a gente já tivesse a dimensão que a gente pode mudar a cultura do consumo, isso já ia influenciar diretamente como desdobramento de ação política. Então, antes da gente pensar um sistema político muito diferente daquele que a gente vive, a gente tem que começar a ver e viver culturalmente de uma maneira diferente, para que as ações políticas dali também possam ser essencialmente diferentes. Resumindo, é muito difícil, dentro de uma instituição do Estado Nacional Burguês, ou seja, um deputado federal, implementar uma cláusula revolucionária que vai revolucionar os meios de produção e atividade do trabalho. Isso é muito improvável. A não ser que seja um processo constituinte, como a gente teve na Constituição de 88, o SUS, que foi uma ideia da população, foi uma emenda popular à Constituição e que, na minha opinião, é revolucionária nesse aspecto, inclusive da cultura de como que a gente enxerga a saúde. Se a gente está insatisfeito com o nosso sistema político ocidental, que privilegia o mercado, o mais importante é a gente tentar entender culturalmente, no nosso modo de ver a vida no dia a dia, a importância de horizontalizar as relações. Quando a gente tenta horizontalizar as relações, a gente dá espaço e dá ambiente para florescer culturas políticas e sistemas políticos diferentes. Uma das experiências políticas mais interessantes da história da humanidade aconteceu aqui na América do Sul, na Bolívia. Lá foi implementado o Estado plurinacional. Ele é uma construção diferente do Estado nacional típico, porque ele assimila várias estruturas de poder que têm a relação horizontal, vários sistemas políticos indígenas. Esse modelo de Estado, que é um modelo que tenta juntar o Estado constitucional com a soberania de alguns núcleos de poderes indígenas, era fonte de estudo e fonte de pesquisa para o mundo inteiro. E hoje ele está sob forte ameaça. Desde que ele começou a ser implementado, ele não passa por um perigo tão grande. Ataques sucessivos para tentar desmontar e desmobilizar. Não é de hoje que a gente sabe dessa guerra cultural que existe e a Bolívia está passando neste momento a reação dessa cultura ocidental nessa guerra entre soft power e até hard power que a gente citou aqui no vídeo, para tentar sufocar a semente de pensamentos e de experiências institucionais diferentes. Mesmo se a gente gerar essa transcendência através de novas instituições, se ela for baseada minimamente numa estrutura de poder mais horizontal, ela vai dar ambiente para florescer outras alternativas de viver, outras alternativas de bem-estar, que seja conectado, mais conectado com o mundo, com a natureza, com o coletivo ao nosso redor, tentando diminuir o poder coercitivo, que felizmente ou infelizmente não é um gene da humanidade, mas da sociedade ocidental.